Boa noite. A série Guerras do Século está apresentando um painel completo da Segunda Guerra Mundial. O capítulo de hoje é dedicado às batalhas do Pacífico. Em 7 de dezembro de 1941, mais de 200 aviões japoneses atacaram Pearl Harbor, no Havaí. Um golpe de surpresa devastador. 2.000 americanos foram mortos, sem que nenhum avião conseguisse levantar voo. O coração da frota do Pacífico estava destruído, o que levou a uma imediata declaração de guerra. Subestimando os planos do Japão, os Estados Unidos acabaram pagando caro. Os japoneses, na época, se ressentiam da escassez de recursos naturais e dependiam das importações de matérias-primas essenciais. E há um bom tempo já nutriam planos de expansão territorial. Dessa forma, logo após o ataque a Pearl Harbor, as forças japonesas avançaram simultaneamente sobre os interesses ocidentais em toda a Ásia, forçando rendições em Wake Island, Malaya e Singapura, em fevereiro de 1942. Preparariam, a partir daí, o caminho para as Filipinas e a Austrália, tendo como plano conceber um grande império no Pacífico e na Ásia. Era o que se considerou chamar na época de Blitzkrieg Oriental. Rede Record apresenta Guerras do Século. Em 7 de setembro de 1941, domingo, 7 horas e 50 minutos, hora local, os aviões japoneses atacaram as bases americanas no Havaí. A reação do presidente Roosevelt foi decisiva. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan, Peço que o Congresso declare que desde o ataque gratuito e covarde do Japão, no domingo, 7 de dezembro de 1941, existe um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. and the Japanese Empire. Desde que as tropas japonesas devastaram a Manchúria em 1931, transformando-a no estado fantoche de Manchukuo, o Ocidente se preocupava com o expansionismo japonês. O medo aumentou quando, em 1937, desfecharam um ataque arrasador contra a China. Mas as potências ocidentais não estavam preparadas para uma guerra contra o Japão. Isso ocorria porque os navios de guerra ocidentais, como a canhoneira americana Panay, foram bombardeados pelos aviões japoneses. O Japão desculpou-se por esse ato, porque tinha uma grande fraqueza que o Ocidente ameaçava explorar. Tratava-se de gravíssima escassez de recursos naturais. O Japão dependia da importação de estanho, petróleo, borracha e outras matérias-primas essenciais. Assim, não ousava provocar demasiado o Ocidente. Enquanto isso, a luta chinesa contra o Japão contava com o apoio moral do Ocidente. Seu líder, Chiang Kai-shek, começou a receber empréstimos americanos que lhe possibilitavam a compra de armas e equipamentos modernos. Eram entregues por uma estrada recém-aberta nas montanhas que separam a Birmânia da China. Ficou conhecida como Estrada da Birmânia. Em julho de 1940, um novo governo mais combativo tomou posse no Japão. Sua missão era tornar o país economicamente independente do Ocidente
estruturando um império no Sudeste Asiático e removendo a presença britânica, francesa, holandesa e americana desses territórios ricos em minerais. Esse plano chamou-se Esfera Maior da Coprosperidade da Ásia Oriental. Para contrabalançar a oposição britânica e americana à sua política, o Japão assinou um pacto tripartite com a Alemanha e a Itália em setembro de 1940. Mais tarde, em abril de 1941, os japoneses eliminaram a ameaça russa ao norte, assinando em Moscou um pacto de 5 anos de não agressão. Agora, os japoneses voltavam-se para o sul, a Indochina francesa, exigindo e ganhando bases militares ao norte do fraco governo de Vichy. Um conflito entre os franceses e a Tailândia no início de 1941 propiciou que os japoneses atuassem como mediadores, aumentando assim sua influência. Os franceses não tinham forças para resistir a outras exigências, e em julho de 1941 toda a Indochina francesa estava ocupada. A reação das democracias ocidentais foi o congelamento dos créditos, suprimindo 90% das importações japonesas de um só golpe. Isso forçou o Japão a adotar uma atitude mais conciliatória, em especial com os americanos. Nesse ínterim, a luta na China se arrastava. No entanto, Chiang Kai-shek recebeu ajuda quando um decreto foi introduzido na América em março de 1941, dando-lhe prioridade depois da Grã-Bretanha no recebimento de munições dos Estados Unidos. Um dos resultados desse decreto foi o envio de 100 caças P-40 para a China, com pilotos voluntários liderados pelo ex-aviador do exército americano, Claire Chennault, que ajudou a treinar a Força Aérea Chinesa, começaram a cruzar os céus da China no final do verão de 1941. Eram conhecidos como os tigres voadores. O premier japonês príncipe Fumimaro Konoye esperava chegar a um acordo com os Estados Unidos. Mas a insistência americana para que deixassem totalmente a China era um obstáculo intransponível. Consequentemente, em outubro de 1941, o príncipe Konoye renunciou, sendo sucedido pelo general Hideki Tojo, um chefe belicoso. Estava convencido de que o Japão deveria ser autossuficiente em matérias-primas. Estava disposto a retirar-se da Indochina e de partes da China, mas só se os Estados Unidos suspendessem o embargo mercantil e ajudassem o Japão a comprar petróleo, carvão e borracha das ricas Índias Orientais holandesas. Isso era inaceitável para os americanos, que outra vez exigiram que o Japão abandonasse a China. Assim, Tojo concluiu que a guerra seria provavelmente a única resposta. O plano de guerra estava pronto. E o Japão posicionado para trilhar um caminho que já fora preconizado pelo embaixador chinês nos Estados Unidos. Esperamos que a ameaça de completo bloqueio econômico seja suficiente para imobilizar o Japão, antes que o país se dirija para um harakiri ou suicídio nacional. In the direction of a national harakiri or national suicide. O arquiteto do ataque japonês foi Isoroku Yamamoto, comandante em chefe da Marinha. Ele sabia que a esmagadora potência material americana seria o fator decisivo em uma guerra prolongada. Assim, os japoneses precisavam atingir rapidamente todos os seus objetivos. Yamamoto considerava a frota americana no Pacífico o principal obstáculo. Portanto, ela precisava ser destruída no início. A questão era como. O modelo, acreditava, era o muito bem-sucedido ataque da Força Aérea Britânica baseada em porta-aviões à frota italiana em Taranto, em novembro de 1940. Se os porta-aviões japoneses pudessem entrar na linha de alcance da frota do Pacífico em Pearl Harbor, sem ser detectados, poderiam desfechar um ataque similar. A Marinha japonesa começou a treinar para tal.
A investida contra Pearl Harbor seria acompanhada por outros ataques nas ilhas americanas do Pacífico, Wake e Guam, na colônia britânica de Hong Kong, nas Filipinas, Malásia, Índias Orientais Holandesas, Ilhas Salomão e Birmânia. Os americanos acreditavam que as Filipinas eram o principal alvo japonês. Assim, de acordo com o governo filipino, Douglas MacArthur, ex-chefe do Estado-Maior do Exército americano, que recentemente fora conselheiro das Forças Armadas Filipinas, foi indicado para comandar a defesa do país. Além disso, foram enviados aviões americanos. Os britânicos também tinham reforçado sua pequena guarnição em Hong Kong. Enviaram tropas indianas e canadenses. Porém, se as forças japonesas cruzassem para Hong Kong a partir da China, a distância da colônia excluiria o rápido envio de mais reforços. Outras tropas, inclusive australianas, foram enviadas para a Malásia. O reforço aéreo incluiu os caças Brewster Buffalo da RAF. Dois importantes navios britânicos foram enviados a Singapura, o Prince of Wales e o Repulse. Entre os americanos e os britânicos havia uma perigosa complacência nascida da subestimação da bravura militar japonesa. Consideravam que o arsenal japonês era inferior e que seus pilotos eram particularmente ineptos. A grande rede de espionagem era outra força japonesa. Um outro fator ignorado pelo Ocidente foi a cultura banzai que imbuía os soldados, marinheiros e pilotos aviadores japoneses. A maior honra que podiam almejar era ser mortos em batalha, em honra do imperador. A rendição era considerada desgraça. Chicago Hope. Em 23 de novembro de 1941, a frota japonesa, inclusive 6 porta-aviões, zarparam para Pearl Harbor. Isso ocorreu no mesmo dia em que a América emitiu a última ordem de retirada japonesa da China. A frota navegou sem emitir sinais de rádio, o que significava que os americanos sabiam que estavam no mar, mas não tinham uma ideia para onde iam. Enquanto os navios se aproximavam do alvo, os enviados japoneses em Washington continuavam a negociar. A frota americana no Pacífico passou a primeira semana de dezembro de 1941 fazendo manobras. Os navios, porém, voltaram a Pearl Harbor para o fim de semana. Mas os dois porta-aviões, Lexington e Enterprise, estavam fora, rumando para Wake e Midway. A bordo dos porta-aviões japoneses, os pilotos recebiam as instruções finais e entravam em suas aeronaves. Às 6h15 da manhã do domingo, 7 de dezembro, começaram a decolar em direção ao alvo, a 200 milhas ao sul. No Havaí, um operador de radar captou a aproximação de aeronaves na tela, mas ninguém acreditou que fossem hostis, e os japoneses seguiram caminho.
Às 7h50 da manhã, 214 aviões japoneses sobrevoavam o Havaí. Os bombardeiros atingiram os 4 campos de aviação da ilha, destruindo muitos aviões americanos. Um operador de rádio americano desesperado transmitiu a mensagem: ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Isso não é um exercício. O ataque foi uma total surpresa e nenhum avião americano levantou o voo. Os aviões torpedeiros dirigiram-se para Battleship Row, onde as densas formações de navios de guerra dificultavam a dispersão. Uma hora depois, uma segunda nuvem de aviões japoneses sobrevoou atacando. Nesse momento, as defesas aéreas americanas estavam um pouco mais estruturadas, mas mesmo assim, outros navios foram atingidos. Às 10 horas, tudo estava acabado. O coração da frota do Pacífico tinha sido destruído. Mais de 2.000 americanos foram mortos e muitos mais estavam feridos. Dezoito navios, inclusive 6 encouraçados, afundaram ou ficaram muito avariados. ...350 aviões americanos foram destruídos ou danificados, enquanto os japoneses perderam apenas 29 aeronaves e 5 mini-submarinos. Foi um golpe devastador. Os aviões japoneses também bombardearam Wake, Guam e as Filipinas, enquanto os destroyers bombardearam a ilha Midway. Porém, uma mudança no tempo impediu que alguns aviões japoneses aterrissassem nos porta-aviões. Os japoneses também perceberam que não tinham atingido 2 porta-aviões americanos, omissão que lhes custaria caro. No dia seguinte, o presidente Roosevelt dirigiu-se ao Congresso solicitando a declaração imediata de guerra contra o Japão. O próprio Roosevelt ouvira as notícias de Pearl Harbor no almoço, em vista do fuso horário de 5 horas entre Washington e o Havaí. Depois da decodificação de uma longa mensagem de Tóquio a seu embaixador em Washington durante a noite, já se dava conta que o ataque era iminente. No entanto, surpreendeu-se, como seus comandantes militares, que o ataque principal tivesse sido contra Pearl Harbor e não contra as Filipinas. Assim, depois de mais de 15 meses de agonia, os Estados Unidos estavam engajados na guerra, para a qual estavam mais bem organizados que em 1917. A declaração de guerra de Roosevelt fez com que o povo americano esquecesse imediatamente as diferenças internas sobre participar ou não do conflito. Agora o povo estava unido. Na costa ocidental americana foram tomadas medidas para conter uma invasão japonesa imediata. Outro passo imediato foi reunir e confinar todos os descendentes de japoneses nos Estados Unidos, cerca de 100.000 ao todo. No Pacífico, Guam caiu em 10 de dezembro, depois dos desembarques japoneses não repelidos nas Ilhas Gilbert no dia anterior. A guarnição americana na ilha Wake repeliu a tentativa inicial de desembarque dos japoneses, mas finalmente foi forçada a render-se em 23 de dezembro. Hong Kong, como as ilhas do Pacífico, estava muito isolada, impossibilitando o envio imediato de reforços. Os japoneses logo empurraram os defensores britânicos, canadenses e indianos dos novos territórios da China continental de volta para as águas e para Hong Kong.
A guarnição foi forçada a render-se no Natal de 1941. O 25º Exército Japonês, sob o comando do temível general Tomoyuki Yamashita, progredia rapidamente na Malásia. Era auxiliado por dois fatores importantes. Durante anos, os britânicos concentraram-se em Singapura como seu principal baluarte no Oriente, mas suas defesas prepararam-se para ameaças por mar e não ao norte, através da Malásia. Os britânicos reconheceram tardiamente que a Malásia também podia ser atacada, formando então tropas para defendê-la, que foram equivocadamente treinadas, pois prevalecia a ideia de que os japoneses usariam as poucas rodovias existentes na península. Assim, o treinamento nas selvas e pântanos, que compõem a maior parte do país, não foi prioritário. Yamashita invadiu a Malásia pela Tailândia, desembarcando na costa nordeste. Suas tropas logo investiam para o sul. Os recém-chegados Prince of Wales e Repulse vinham de Singapura para interceptar esses desembarques, mas foram avistados. Os aviões japoneses atacaram os dois navios em 10 de dezembro. Ambos foram atingidos e afundaram. Foi um golpe do qual os defensores da Malásia e de Singapura nunca se recuperaram. Muitos aviões britânicos foram destruídos em terra e o restante retirou-se para Singapura. Isso deu a supremacia aérea aos japoneses, que cortaram as comunicações britânicas. Os aviões japoneses também investiram contra Singapura. Enquanto isso, as tropas de Yamashita abriam caminho para o sul. Muitos percorreram toda a Malásia em bicicletas. Quando encontravam oposição, penetravam na floresta e flanqueavam as posições britânicas. O resultado foi o enfraquecimento do comando, do controle e da coesão britânicos. As tropas britânicas faziam o possível, mas constantemente corriam o risco de isolamento e recuavam apressadamente. Logo, os retrocessos se transformaram em retiradas. As crenças na incompetência militar dos japoneses de antes da guerra dispersavam-se ao longo do árduo caminho. Finalmente, em 31 de janeiro, os britânicos se retiraram através do aterro no estreito que separa a Malásia de Singapura, e a ponte sobre ele foi preparada para a demolição. Logo que as últimas tropas cruzaram para Singapura, a ponte foi destruída. Nesse ínterim, o general britânico Archibald Wavell foi designado comandante aliado da região, a primeira de muitas medidas de comando e controle aliado. Visitou Singapura e alertou o governo britânico que não poderia resistir por muito tempo. Churchill, contudo, era insistente. O povo britânico fora induzido a acreditar que Singapura era inexpugnável. Mas isso não deteve a evacuação de famílias britânicas pelo mar. Muitos jamais veriam esposos e pais novamente, e outros se perderiam no mar.
milhões de audiência. Steven Seagal. Cuidado! Um policial impiedoso. Esse cara é mesmo um animal. Que promete arrebentar. Os bombardeiros aéreos e terrestres japoneses se intensificaram. Em 8 de fevereiro de 1942, cruzaram o estreito e chegaram a Singapura. A batalha final tinha começado. Os defensores desmoralizados, mesmo com os reforços vindos da Grã-Bretanha, pouco podiam fazer para deter os vitoriosos japoneses. Em 15 de fevereiro, os ingleses se renderam, pois resistir simplesmente levaria à perda desnecessária de mais vidas militares e civis. Foi um momento de triunfo para Yamashita, mas para seu opositor, General Percival, foi de amarga humilhação, assim como para toda a Grã-Bretanha. Nada menos que uma tropa de 130 mil homens britânicos e de suas possessões foram aprisionados. A atenção voltava-se para as Índias Orientais holandesas. Os holandeses tinham forças razoavelmente bem equipadas, mas não tinham experiência de combate. Os desembarques japoneses começaram em meados de dezembro no norte de Bornéu, em Sarawak e nas Ilhas Célebes. Espalharam-se para Bornéu e Sumatra e, finalmente, na metade de fevereiro para Java. A Guerra Relâmpago Oriental foi demasiada para os holandeses, como fora para os britânicos. Assim, os holandeses foram forçados a capitular e, no início de março de 1942, os japoneses conquistavam mais uma posição estratégica. Além de atacar as possessões britânicas e holandesas no Sudeste Asiático, os japoneses tinham as Filipinas como um dos alvos iniciais. Os primeiros desembarques japoneses ocorreram em 10 de dezembro de 1941. Como esses desembarques se dispersaram, o general americano Douglas MacArthur, comandante-geral dos aliados, viu-se impossibilitado de manter as cabeças de praia. Suas forças eram insuficientes para guardar cada palmo do litoral das Ilhas Filipinas. Assim, a princípio, planejou uma retirada combativa para cansar os japoneses. O problema de MacArthur agravou-se com outros desembarques japoneses na ilha sulina de Mindanao e na costa oeste de Luzon. Em 24 de dezembro, os japoneses fizeram outro desembarque em Luzon, desta vez na costa leste, criando uma ameaça múltipla para a capital, Manila. MacArthur temia que a defesa da cidade custasse a vida de muitos civis. Assim, as forças aliadas se retiraram para a península de Bataan, a oeste da Baía de Manila. Os japoneses entraram em Manila, declarada cidade aberta, em 2 de janeiro de 1942. Durante 3 meses, tropas americanas e filipinas tentaram deter as forças japonesas na península de Bataan. Ambos os lados ficaram sem alimentos e foram dizimados por doenças.
Os japoneses ainda assim persistiam e avançavam. O presidente filipino Manuel Quezon, visto aqui em visita a Roosevelt antes da guerra, queria pôr fim ao sofrimento em seu país. Mas Roosevelt estava inflexível quanto a seguir resistindo, embora tivesse enviado Quezon para a Austrália. Para lá também enviou MacArthur, a fim de estabelecer um novo comando aliado no sudoeste do Pacífico, onde foi saudado como símbolo do apoio americano ao país. Contudo, prometeu solenemente voltar às Filipinas. Em 24 de março de 1942, 2 semanas depois de MacArthur deixar a Austrália, os japoneses, agora com reforços, bombardearam posições americanas e filipinas. Em 4 de abril, tropas japonesas atacaram as defesas aliadas em Bataan. 5 dias depois, as forças aliadas se renderam. Com isso, restava apenas a fortaleza da ilha de Corregidor, na entrada da Baía de Manila. As tropas japonesas atacaram-na em 5 de maio. Depois, o general Jonathan Wainwright, sucessor de MacArthur, se rendeu. As tropas aliadas que caíram nas mãos dos japoneses sofreram privações que jamais poderiam imaginar. Dos 12 mil americanos capturados em Bataan, apenas 1/3 sobreviveu à guerra. Muitos pereceram na infame Marcha da Morte, que foram obrigados a empreender depois da rendição. Muitos prisioneiros britânicos e de suas possessões foram usados em trabalho escravo para construir a ferrovia Birmânia-Tailândia. Os civis europeus que não fugiram também foram presos, inclusive mulheres e crianças, e também viveram miseravelmente, assim como os aborígenes. Outro território a cair diante dos japoneses foi a Birmânia. Os ataques surpresa na capital Rangoon precederam a invasão. Como ocorreu em outros pontos, esses ataques surpresa destinavam-se a baixar a moral, especialmente dos birmaneses. A ofensiva em terra desencadeou-se em meados de fevereiro, vinda da Tailândia. As forças britânicas, indianas e birmanesas enfraquecidas logo se retiraram, achando que era impossível evitar a infiltração japonesa na selva. Os japoneses entraram em Rangoon em 8 de março e perseguiram os ingleses em direção norte. As forças chinesas tentaram ajudar, mas logo foram obrigadas a recuar. Os japoneses impeliam os aliados pelos vastos rios Irrawaddy e Shinduin, de volta para a província de Assam, no noroeste da Índia. Isso significava que a estrada da Birmânia, a única via que os aliados ocidentais tinham para suprir Chiang Kai-shek, estava fechada. Assim, os suprimentos deviam ir por avião, sobre as montanhas que separam a Birmânia da China. Essa perigosa rota era conhecida pelos pilotos que a utilizavam como a corcunda. Chefe Burke. A vítima é o
formidável devastação da Malásia e da Birmânia convenceu as tropas britânicas que os japoneses eram muito superiores nas lutas armadas nas florestas. A moral se abatia ainda mais com a onda de inquietação gerada pelas agitações libertacionistas dos indianos. Muitas tropas ficaram amarradas aos deveres de segurança interna. Um esquadrão naval japonês também adentrou o Oceano Índico em abril de 1942. Enviou aviões para atacar Colombo, capital do Ceilão, hoje Sri Lanka. Fizeram ainda uma série de desembarques na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão. A guerra estava próxima da Austrália. Em 22 de março de 1942, os aviões japoneses atacaram Darwin, ao norte do país. O medo de que isso precedesse a invasão japonesa provocou o deslocamento de todo o gado do norte para o sul da Austrália. Parecia que nada poderia deter os vitoriosos japoneses na consecução do objetivo de um grande império no Pacífico e na Ásia. Mas havia uma faísca de esperança para os aliados. Em 18 de abril de 1942, 16 bombardeiros P-25, liderados pelo coronel James Doolittle, decolaram do porta-aviões americano Hornet, a 750 milhas de Tóquio. Bombardearam a capital e outras cidades japonesas e voaram para a China. A audácia dessa operação insuflou a moral dos aliados em um período sombrio do Pacífico. Um fato importante foi a identificação do próximo objetivo japonês, Porto Moresby, em Papua, pelos decifradores de código americanos. Os japoneses armaram um desembarque a partir de Rabaul. Uma força-tarefa americana formada ao redor dos porta-aviões Lexington e Yorktown, que não tinham sido destruídos em Pearl Harbor, preparou-se para interceptar a frota de invasão no Mar de Coral. Em 7 de maio, as duas forças navais se entrechocaram, mas a batalha assumia novo aspecto. Os aviões dos porta-aviões japoneses atacaram primeiro. Danificaram seriamente um navio-tanque. Os americanos localizaram o ataque e enviaram uma esquadra variada contra os porta-aviões japoneses e suas escoltas. Afundaram o porta-aviões Seoul. Os japoneses não conseguiram localizar os porta-aviões americanos e decidiram adiar a operação de desembarque por 2 dias. No entanto, nem todos os aviões americanos retornaram intactos. Na manhã seguinte, ocorreram mais ataques dos porta-aviões de ambos os lados. O Shokaku foi inutilizado, mas os americanos perderam o Lexington em ataques de aviões torpedeiros e se retiraram. Contudo, a Batalha do Mar de Coral tinha pela primeira vez frustrado os planos japoneses. Porém, eles já tinham outro plano de desembarque nas Ilhas Aleutas e de um ataque à Ilha Midway, que denominavam Sentinela de Pearl Harbor. Novamente, o Serviço de Inteligência americana teve acesso às informações. O almirante Chester Nimitz, comandante da zona do Oceano Pacífico, colocou seus 3 porta-aviões em formação, inclusive o veterano do Mar de Coral, Yorktown, para defender Midway. Em 4 de junho de 1942, as frotas inimigas se defrontaram. A batalha começou com um ataque aéreo japonês diretamente contra Midway. O objetivo era destruir a força aérea americana na ilha. Mas embora vários aviões tenham sido destruídos, os japoneses não eliminaram a ameaça aérea americana. O comandante japonês, almirante Chuichi Nagumo, então ordenou outro ataque à ilha.
americanos, porém, avistaram os porta-aviões japoneses. A decisão de Nagumo de atacar Midway outra vez significou mudar torpedos por bombas e retreinar a tripulação. Os porta-aviões sobrecarregados estavam extremamente vulneráveis. Nesse momento, os americanos atacaram. Os porta-aviões de Nagumo tentaram repelir a primeira onda, atingindo muitos aviões inimigos. Os japoneses reassumiram a preparação do segundo ataque a Midway. Antes, porém, que pudessem decolar seus aviões, outro grupo de aviões americanos sobrevoava a área. O resultado foi devastador. Em 5 minutos, 3 dos 4 porta-aviões japoneses foram inutilizados. Mas apesar desse desastre, os japoneses não se deram por vencidos. Os aviões agora decolavam do porta-aviões restante, Hiryu. Seu alvo eram os porta-aviões americanos. Foi o Yorktown que sofreu o mais duro golpe do ataque. Apesar da defesa determinada, alguns aviões japoneses conseguiram penetrar. O Yorktown foi atingido por 3 bombas que destruíram 2 de suas caldeiras e por 2 torpedos, o que resultou na inutilização do porta-aviões. A batalha foi retomada só na tarde do dia seguinte. Os aviões americanos atacaram o Hiryu, que, muito avariado, foi removido às pressas. A Batalha de Midway foi o momento decisivo da guerra no Pacífico, e os desembarques bem-sucedidos nas Aleutas foram pouco proveitosos. Os japoneses se consolaram quando, na tarde de 7 de junho, um de seus submarinos que patrulhava Midway atingiu o danificado Yorktown com 2 torpedos. Somente no dia seguinte o Yorktown afundou, levando consigo as esvoaçantes insígnias de batalha. Os japoneses, porém, ainda estavam determinados a tomar o Porto Moresby. Nessa ocasião, decidiram desembarcar na costa norte de Papua, Nova Guiné, e a seguir atacaram por terra pelas montanhas Owen Stanley ao longo da trilha Kokoda. Uma pequena força australiana foi enviada para cobrir a costa norte e deveria, em princípio, deter os japoneses quando desembarcaram em agosto de 1942. Mas, depois de um mês de árduas lutas, os japoneses forçaram os australianos a voltar para a trilha de Kokoda. Foi uma retirada sinistra e muitos australianos doentes e feridos sobreviveram graças aos dedicados carregadores de Papua. Os reforços australianos e americanos desembarcaram em Porto Moresby e lentamente começaram a deslocar os japoneses. O
conflito foi sangrento em meio a selvas pantanosas, chuvas tropicais e as cristas cortantes de Owen Stelling. Além disso, a malária era uma constante. Na noite de sexta, duas grandes séries. 9h30, para viver. Somente em janeiro de 1943, a última resistência japonesa de Papua Nova Guiné foi erradicada. Em outros pontos, os aliados também foram agressivos. Em maio de 1942, as tropas britânicas desembarcaram em Madagascar, da França de Vichy, no Oceano Índico, temendo que os japoneses o utilizassem como base para submarinos. Contudo, isso seria 6 meses antes da rendição francesa. Enquanto isso, algumas tropas americanas foram enviadas para a Austrália e em 2 de julho de 1942, chefes do Estado-Maior da Junta Americana ordenaram que o general MacArthur invadisse as Ilhas Salomão. Tinha apenas 1 mês para se preparar. A primeira divisão da Marinha Americana, que recentemente desembarcara na Austrália, foi selecionada para essa operação. Os fuzileiros navais zarparam rapidamente, mas tiveram que atracar na Nova Zelândia para reabastecer. Isso lhes deu um pouco mais de tempo para realizar o treinamento de combate. Em 31 de julho, os fuzileiros navais, mais uma vez, zarparam para o que os estrategistas chamaram pejorativamente de Operação Shoestring, por causa da falta de recursos. O apoio naval veio do Havaí e formou-se em torno dos 3 porta-aviões, o único apoio aéreo disponível. Uniu-se à força de desembarque em Fiji e a força combinada navegou para as Ilhas Salomão. A ilha de Guadalcanal foi escolhida como objetivo inicial. Os japoneses estavam construindo uma pista de pouso na ilha, que era o alvo inicial dos americanos, de modo que a força de desembarque logo tivesse apoio dos aviões em terra. Às 6h15 da manhã de 7 de agosto de 1942, 3 cruzadores e 4 destroyers abriram fogo na costa de Guadalcanal. 30 minutos depois veio a ordem: desembarquem a força de desembarque. O bombardeio naval, engrossado pelas aeronaves dos porta-aviões, continuou. Os fuzileiros navais começaram a dirigir-se para a praia. O bombardeio se intensificou e a primeira leva desembarcou. Mas os 2.200 japoneses rapidamente adentraram a ilha, o que possibilitou o rápido aporte de outras levas à praia. No fim do dia, 11.000 fuzileiros navais americanos haviam desembarcado em Guadalcanal. Começaram a avançar em direção ao aeroporto ainda em construção. O objetivo foi atingido no dia seguinte, mas era preciso muito trabalho antes que os aviões pudessem aterrissar. Os japoneses não admitiam a queda de Guadalcanal e houve um rápido desembarque de reforços, que logo começaram a atacar os fuzileiros navais, resultando em um sangrento empate.
forças japonesas desembarcaram no litoral norte de Guadalcanal, dirigindo-se para o fronte pela selva. O trabalho no aeroporto continuava. Nem mesmo o pouso do primeiro avião americano no Campo Henderson, em 26 de agosto, resolveu o impasse. Na verdade, os esforços japoneses para retomar o campo de aviação se intensificaram. Os japoneses usaram navios de guerra para levar reforços e suprimentos, sistema que os americanos apelidaram de Expresso de Tóquio. Houve vários confrontos navais noturnos nas águas de Guadalcanal. Esses conflitos demonstraram a superioridade japonesa nas técnicas bélicas noturnas sobre os americanos, que perderam muitos navios. Os japoneses empreenderam vários ataques aéreos contra os navios da Força Tarefa de Guadalcanal. Essas investidas obrigaram os porta-aviões americanos a se retirar, não sem antes afundar um porta-aviões japonês. O desembarque de japoneses continuou noite adentro. Os reforços aumentaram a pressão sobre os fuzileiros navais americanos, especialmente porque não havia tropas para incrementar sua força. Estavam exaustos e as baixas eram crescentes. Só em dezembro receberam ajuda de 3 divisões renovadas. Eles não perderam tempo em esquematizar um grande ataque contra os japoneses. A resistência era grande, mas a pressão contínua desgastou os japoneses e forçou-os a recuar. No início de fevereiro de 1943, as forças japonesas sobreviventes em Guadalcanal foram evacuadas pelo Expresso de Tóquio. Eles tornaram amarga a luta dos americanos pela primeira base no Pacífico, a primeira de muitas. No próximo programa, a rendição incondicional do Japão, encerrando a guerra no Pacífico, depois de lançadas as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Até lá! Um detetive muito charmoso, mas implacável com quem ousa desafiar a lei. Chefe Burke, amanhã, 10h30 da noite. Intensos e prolongados, os japoneses estavam determinados a resistir ao fogo cerrado da artilharia americana. O uso de uma nova arma suicida, chamada de kamikaze, ameaçava toda a frota americana. Enquanto isso, a ciência e a tecnologia trabalhavam no desenvolvimento de uma arma com inigualável poder de destruição. E assim o mundo assiste estarrecido aos estragos que a bomba atômica fez em Hiroshima e Nagasaki. Guerras do Século, episódio inédito. Próximo domingo, 10h30 da noite.